dois critérios para avaliar isso. Um é que, obviamente, são decisões que têm que ser tomadas por um Parlamento na altura em que isso acontecer. E definidas por Constituição. E definidas pela Constituição. Mas é provável, seria normal, que o poder de um rei em Portugal seja semelhante aos das monarquias europeias contemporâneas. Não é? Uns têm mais influência, outros têm menos. Curiosamente, um dos países em que o rei tem mais poder é a Suécia e é o país onde menos o exerce. Não é? Mais, faz favor. Eu vou já dar a palavra. O senhor primeiro, desculpe. Nesse dinheiro todo que Vossa Alteza diz que se está a dilapidar, que eu com isso estou inteiramente de acordo, e também para afirmar que não há um estudo da história como deve ser, porque o fim da monarquia, com todos os seus defeitos, teve forças adversas, particularmente relacionadas com os pequenos clubes republicanos, sobretudo em Lisboa, com a maçonaria e com a carbonária. Ora, em todo esse aranzel que por aí se tem feito, ainda não ouvi, nem vi, trazer assim a terreiro, pelo menos com clareza, esses factos que muito importaria valorizar para que o conhecimento da história se fizesse de uma forma objetiva, correta e verdadeira. Mas aí está um destino desses milhões que é gasto que são gastos em funcionatas, em comemoraçõezinhas, onde não há um sistema, onde não há uma busca de verdade, e tudo continua a dizer-se pelo que se dizia em 1910. Eu vou-lhe pedir desculpa, mas pergunto-lhe como é que se chama? Quem é? Aníbal de Castro. Aníbal de Castro. Eu já o conheço, peço desculpa, mas não o reconheci. Então, se me conhece... Agora, pelo nome, conheço pelo nome, mas não estava a ligar à figura. Peço muita desculpa, Sr. Professor. Até porque recentemente ouvi uma lição magistral sua na minha universidade. A Universidade Lusófona. O senhor também não se lembra de mim? Está a ver? Está amor com amor se paga, é igual. Eu também estava lá em funções que dava nas vistas e o senhor também não se lembra de mim, vê? Fantástica, a sua lição foi magistral. Eu tenho em casa, aliás, o senhor se recordar, eu pedi-lhe no fim, o senhor resistiu a dar-me, mas deu-me. Acabou por me dar, lembra-se disso? Fui eu. Já me conhece melhor e até nos meus defeitos. Eu gostava era que os portugueses também o conhecessem melhor a si. O Sr. Professor Aníbal Castro, Pinto Castro, tem de facto uma obra notável na história. É um dos portugueses mais ilustres, é um coimbrão. E eu fico muito satisfeita que esteja a participar nesta tertúlia. Nós estamos aqui para descomemorar a República, não é? Mas é bom que os portugueses o conheçam também e saibam quem são os seus mais ilustres, porque é desse cimento também que se faz a matriz da Portugalidade. E daí que eu estou a chamar a atenção. Essa sua aula sobre o Padre António Vieira foi de facto magistral.
Registrei aquela frase magnífica que o senhor disse: os mortos são pó deitado, os vivos são pó levantado, que o senhor citou, o Vieira. É a citação de Vieira, eu sei. Dito por ele na Igreja de Santo António dos Portugueses em Roma. Roma, exatamente. Em quarta-feira de cinzas. Outro português que se conhece pouco, Padre António Vieira, e que seria necessário, à luz do humanismo, da tal ética que deveríamos ter, conhecer melhor, mas infelizmente os currículos escolares, eu penso que hoje não passam por cima do Padre António Vieira e do que é a sua oratória. É uma pena. Sr. Professor, muito obrigada. Hoje faz impressão porque os livros que os professores mandam os alunos ler, metade deles ou mais, são traduções de livros estrangeiros. E os livros portugueses praticamente não são lidos. Ou então, quando metem livros portugueses, é o Saramago, não é? Não é que uma criança consegue... Faz favor, antes de eu cometer outra inconveniência, vou pedir os nomes às pessoas. Chamo-me Joaquim Costa Nora. A seguir ao Sr. Professor Pinto de Castro, a minha pergunta vai ser mais pragmática. Eu não fiz pergunta nenhuma. Ele fez uma afirmação. Muito bem. Tendo sido em 1910 um dos apanágios da criação da República a expoliação dos bens particulares da Casa de Bragança, não seria conveniente, ao fim dos 100 anos, e sendo o Sr. Dom Duarte reconhecido como sucessor da Casa de Bragança, que os bens lhe sejam devolvidos ao Sr. Dom Duarte, à sua família, bens que hoje estão, digamos, grande parte deles, reunidos na Fundação? Numa recente sondagem feita por uma grande instituição de sondagens portuguesa, a pergunta se era de opinião que os bens da Casa Real Portuguesa fossem devolvidos, 90% diziam que sim, que devia ser devolvido. Havia uma outra pergunta que era se achava que a família real portuguesa devia viver num palácio do Estado. 70% achavam que sim. Outra pergunta era se acha que um rei seria melhor que um presidente da República para Portugal. 30% achavam que sim. E curiosamente, as sondagens mandadas, aparecidas agora nos jornais, feitas com uma intenção republicana, eu vi outro dia no Diário de Notícias o título dizer: bom, já ninguém quer saber da monarquia em Portugal, 70% dos portugueses são republicanos, o que quer dizer que 30% são monárquicos, de facto. Ora, a maioria dos que são monárquicos sabem porque é que são. A maioria dos que são republicanos são, porque estamos em república e tal, porque se calhar não vale a pena mudar. Ou seja, eu julgo que os 30% de monárquicos em Portugal, se estivessem mais organizados, participassem mais em associações, em grupos de trabalho, podiam efetivamente corresponder a uma força política bastante grande. Claro que estão divididos por todos os espectros partidários, não é? Há monárquicos portugueses, desde o Partido Comunista aos partidos, fora de todos os partidos. E é provável que haja uma percentagem bastante maior nos meios mais conservadores, mas nos meios de esquerda também há. E, portanto, nesse sentido, creio que não faz sentido ofender 30% dos portugueses com uma propaganda republicana primária, paga pelo orçamento do Estado, sem dar um direito de resposta a quem não pensa como eles, não é? E isto não é verdadeiramente um espírito democrático, não é? Portanto, podemos aproveitar esta altura, e tem sido bem aproveitado,